Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Todo mundo feliz, né? Mais um dia de aula, cálculo 2. E eu tenho alguns avisos para dar para vocês. Na verdade, um aviso principal, né? Que eu acho que vocês já sabem. Que a nossa lista semanal, sabe aquela lista tão querida, né? Que vocês ficam ansiosos ali para receber, para chegar o dia certinho, para você baixar e começar a resolver. Pois é, ela já está disponível. Então, para quem não sabe, ou para quem não lembra, né? Eu até estou aqui já aberto Estou aqui já na página, você entra lá no Moodle, cálculo 2, e aí você aperta em lista, e já está bem aqui, ó, lista 1, inclusive com o nosso prazo de entrega. Mas claro que você não vai deixar para o último dia, né? Você vai resolver logo tudo hoje e entregar no máximo amanhã, né? Para você não ter nenhum problema. Então está aqui já a lista, está bem feita, né? Você já pode começar a resolver aqui, ó, são só 5 questões, não tem tantos itens em cada questão, então tá bem tranquila, só para vocês começarem a se divertir, tá bom? Bom, no mais é isso, você já sabe. Outra coisa, gente, que eu queria falar para vocês é que, outro aviso é que vocês já sabem também, né? Mas sexta-feira agora vai ter o quê? Além da aula de monitoria? Vai ter prova, né? Então você já sabe que a prova vai ser semanalmente. Então sexta-feira agora vai ser a nossa primeira prova. Então você vai ter a sua aula de monitoria, mas quando faltar ali uns 30 minutos, você vai receber a prova. A prova vai ter uma questão, né? Pode ter item A, item B, mas não vai passar muito disso, né? Não vai ser algo muito trabalhoso, porque só vão ter 30 minutos. Então, a gente vai elaborar pensando nisso. E aí você faz a sua prova tranquilamente, entrega para o monitor e aquilo já vai servir, né, para a sua nota. E aí toda semana que vem outra prova, semana que vem outra prova. No final, a média aritmética ali das notas vai ser a sua nota da primeira avaliação, somando com um ponto extra de lista. Então, está bem tranquilo. A gente vai se comunicando, tá, gente? Quando tiver a primeira prova, aí eu vou estar conversando com vocês, vou perguntar como é que foi a prova, como é que foi a dificuldade, o que vocês acharam. E é bom vocês irem me comunicando também o que vocês acharam da prova. E é isso. Então, agora vamos para a nossa aula de hoje, né? A gente vai dar continuidade ao que a gente viu na aula passada, né? E na aula passada a gente falou sobre os espaços RN, então vocês já estão bem acostumados, agora já sabem o que é o espaço RN, né? Quarta dimensão, quinta dimensão, sexta dimensão, e aí por diante. A gente também viu a questão geométrica, né? Como é que você visualiza esses espaços, ou pelo menos alguns deles, de forma geométrica, pelo menos até o R3. E o R4 a gente teve uma noçãozinha de como é que faz. A gente parou na aula passada vendo algumas, digamos, propriedades quando você estuda a distância entre dois pontos. E eu me lembro que a gente parou quando a gente estudou a equação da circunferência, que nada mais é do que uma aplicação da distância entre dois pontos. Então, você tem dois pontos, só que você quer que entre esses dois pontos tenha sempre a mesma distância, que a gente chama de raio. E aí você pega o conjunto de pontos que estão equidistantes daquele centro, e aí você vê lá que forma uma circunferência. Hoje, a gente vai dar uma revisada nisso, porque a gente vai ver a equação da esfera. Mas vocês vão ver que não tem muita dificuldade, vai seguir a mesma linha de raciocínio da equação da circunferência. Então, para começar, gente, coloquei aqui só uma revisãozinha. A gente vai ver hoje distância entre dois pontos e a gente vai ver gráficos. Começando entre dois pontos. Então, ó, digamos que você tem um ponto A e um ponto G. Aqui eu já estou colocando no R3, tá? No espaço. Então, eu quero calcular a distância entre eles. Então, olha aqui, ó. Você tem aqui o ponto A, as coordenadas dele é x1, y1, z1. E você tem o ponto G, coordenadas x2, y2 e z2. E eu quero saber qual é a distância entre eles, ou seja, quanto mede essa reta vermelha aqui do quadro. Na aula passada, a gente demonstrou como é que faz isso. Então, aqui, ó, eu trouxe uma imagem para a gente enxergar um pouquinho melhor. Então, o que a gente faz? A gente olha aqui primeiro para essa projeção aqui embaixo, né? Essa reta em azul é justamente a distância entre o ponto A, ó, esse ponto aqui de baixo, até esse ponto bem aqui. Então, lembra, o que a gente fez na aula passada? A gente olhou primeiro para o plano, né? Lá para o plano XY. E lá no plano XY, a gente sabe calcular a distância, que é raiz quadrada de ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. A gente pegou essa reta e projetou aqui em cima. Ó. Qual era o objetivo? Era formar um novo triângulo retângulo, onde essa minha linha azul aqui é o nosso r ao quadrado, onde, raiz quadrada, né, daquele lado do teorema de Pitágoras. E essa minha linha aqui verde é o ΔZ.
Então, você aplica de novo ali o Teorema de Pitágoras e você consegue descobrir justamente a distância entre esses dois pontos. Então, só para ilustrar, eu vou até fazer um exemplo aqui, inclusive um exemplo que a gente não fez na aula passada, mas que é importante. Então, vamos lá. Digamos que eu tenho aqui, ó, um ponto A. Esse ponto A, vou colocar ele como menos 1, 2 e 2. E eu tenho agora um ponto que eu vou chamar de ponto O. Vou chamar de ponto O porque eu vou colocar ele na origem. Então, você tem dois pontos aqui, o ponto A e o ponto O, e eu quero saber a distância entre eles. Note que o ponto O, de propósito, eu coloquei ele como sendo a origem. Então, nesse caso aqui, o que eu estou perguntando é qual é a distância do meu ponto A para a origem. Esse caso particular aqui ele vai ser importante, principalmente quando a gente for estudar mais sobre vetores, segmentos de reto orientados e sobre normas. Mas já adiantando, ó, vocês vão ver que isso aqui, pelo menos, vocês já sabem fazer. Se eu fosse calcular sem olhar geometricamente, já calcular direto a distância de A para O. Eu ia jogar naquela fórmula que a gente aprendeu na aula passada, né? Qual é a fórmula? Você coloca raiz quadrada, a gente vai diminuir em cada coordenada ao quadrado. Então, eu faço menos 1, menos 0 ao quadrado, mais, aqui eu faço 2, menos 0 ao quadrado, mais 2, menos 0 ao quadrado. Depois, eu vou tirar a raiz quadrada disso daqui. Mas vocês notam que é fácil, né? Porque como aqui é 0, eu vou ficar com menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado vai ficar 1 positivo. Agora aqui, 2 menos 0, 2. 2 ao quadrado, 4. Mais, aqui, ó, 2 menos 0, 2 de novo, ao quadrado, 4. 1 mais 4 vai ficar a raiz de 9. E aí, nesse caso, a nossa raiz aqui é exata. Então, é 3. Ou seja, a distância do ponto A para o ponto O, que nesse caso é a origem, vale 3. Geometricamente, como é que eu visualizo isso? Eu vou colocar aqui o gráfico. Aqui, ó, lembrando, só revisão, né? Essa daqui vai ser minha coordenada x, aqui minha coordenada y, e aqui em cima a gente coloca a coordenada z. Claro que isso aqui é só uma convenção, você pode trocar aí da forma que você quiser. E aqui eu vou marcar meu ponto A, só que o meu ponto A, ó, ele é menos 1, 2 e 2. Então, você vai seguir aquele mesmo raciocínio do plano cartesiano. Como em x a minha coordenada é negativa, então eu não vou procurar o x, ó, essa coordenada para cá. Porque se aqui é a origem, então todo mundo que está para este lado em x, ele é positivo. Se eu quero uma coordenada negativa, então eu vou procurar para o outro lado. Então, eu vou esticar um pouquinho aqui, ó, minha reta x, e eu vou procurar o menos 1 para cá. Como é menos 1, então isso aqui nada mais é do que uma unidade, só que para o sentido negativo. Então, eu venho aqui, digamos que, sei lá, a medida que a gente está tomando é mais ou menos isso daqui, então eu vou procurar aqui no negativo. Então, eu vou marcar bem aqui como sendo o meu ponto, menos 1. Em y eu vou procurar a coordenada 2, positiva. Então, ao invés de eu procurar para esse lado aqui, que seria o negativo, eu procuro para esse lado. Então, eu vou marcar 2 na coordenada y. Então, venho aqui, marco 1 e marco 2. Quando eu faço a marcação, eu já tenho cuidado de fazer paralelo aqui ao eixo x, tá? Porque, ó, eu vou unir aqui esses dois pontos. Tá, só que não acabou, né? Porque esse aqui seria o ponto menos 1, 2 e 0 em z. Só que z não é 0. Z, a coordenada dele é 2. Então, venho aqui e vou marcar para z, eu vou marcar a coordenada 2. Então, digamos, ó, vou pegar um pedaço mais ou menos assim. Então, vou fazer aqui 1 e aqui 2. E agora eu vou unir essas duas retas. Note que aqui eu vou puxar para cima, né? Já que é paralelo ao eixo z. Então, aqui eu vou puxar para cima. E o z, eu quero puxar paralelo com essa linha que está bem aqui na diagonal, que é a linha aqui, ó, que vai do x e do y, né?
Então, ó, de forma paralela com essa linha, eu vou puxar para cá. Então, esse ponto bem aqui seria o nosso ponto A. Então, o ponto A, ele é menos 1 em x, ele é 2 em y e ele é 2 em z. E a distância daqui do ponto 0, que eu chamei do ponto 0 a origem, até aqui o ponto A, essa distância aqui a gente calculou e a gente já sabe que ela vale 3, que deu raiz de 9. Então, a única coisa que eu fiz foi já calcular bem aqui, usando a nossa fórmula da distância entre dois pontos, e aqui eu só plotei ele no gráfico, né? Então, na verdade, o que vale 3? Essa reta daqui até aqui, do ponto 0 até o ponto O. Daqui para cá, o comprimento dela seria 3. E assim a gente consegue, né, calcular aqui qualquer distância entre dois pontos, mesmo estando no espaço. Então, por mais que o espaço seja uma novidade para a gente, né, o R3, mas ainda assim as ideias dele lembram ainda e muito o que a gente já sabia de plano cartesiano, geometria analítica. Muito bem. Então, agora, eu vou aplicar esse meu raciocínio, né, para a equação da esfera. Então, ó, como é que eu vou trabalhar a equação da esfera? Coloquei aqui uma definição para a gente. Então, eu vou marcar um ponto. Esse ponto vai ser o centro da esfera, que nem na circunferência. Não tinha um centro lá? Só que o centro lá tinha quantas coordenadas? Tinha só 2, né? Coordenada A e coordenada B, ou x0 e y0, tanto faz. Como eu estou no espaço agora, então a minha coordenada, o meu centro, ele vai ter 3 coordenadas, que eu estou chamando aqui de A, B e C. E eu ainda vou ter aqui um raio da minha esfera agora. Então, o que vai ser a minha esfera? Então, olha só, o conjunto dos pontos, ou a gente também chama de lugar geométrico, né, quando você está se tratando justamente desse conjunto de pontos aí que vão formar um desenho. Então, o conjunto dos pontos P, tal que P, X, Y, Z, tá que a distância de P até o centro é igual a R, ou seja, a distância tem que ser constante, e isso daqui é chamado de esfera. Nesse caso, o centro é esse ponto C, e o raio é R. Então, toda vez que você vê uma equação desta forma aqui, essa equação é a equação da esfera. Se eu estou no R3, né? Como é que fica o desenho da esfera? Assim, ó. Né? Que já era esperado, né? Então, você tem aqui, ó, você tem o centro, você tem o raio, você quer marcar todos os pontos que estão equidistantes desse ponto aqui. Só que agora você vai ter uma esfera. Você não vai conseguir formar só uma circunferência, né? Porque você está num plano ali tridimensional. Você está no espaço tridimensional, então vai formar uma esfera. Só um exemplo aqui para a gente ilustrar. Um exemplo aqui de uma equação que seria da esfera. Se eu colocasse assim, é x menos 2 ao quadrado. Ah, deixa eu fazer devagar, peraí. Olha lá, para ser uma esfera, tem que ser isso daqui, né? A distância do ponto P até o centro, ela tem que ser igual a um valor fixo R. Não é assim que é a equação da esfera? Então, a distância de P até o C tem que ser um valor fixo R. Beleza. Então, para eu fazer uma esfera, uma equação da esfera, eu preciso de 2 elementos. Quais são? O centro e o raio. Só que o centro, ele é um ponto no espaço. Então, digamos que eu pedisse para você, desenha aí qualquer esfera para mim, ou então projeta aí uma esfera para mim. Aí você ia me perguntar, tá, professor, mas qual é o centro dela? Qual é o raio dela? Aí se eu falar assim, não, escolhe qualquer centro, qualquer raio. Só quero que você faça para mim uma esfera. O que você ia fazer? Primeiro, o que é um centro? O centro. No R3, o centro vai ser um ponto no espaço. Então, ó, eu vou escolher aqui um centro. Vou escolher o centro como sendo 1, menos 1 e colocar menos 2. Tá? Então, ó, eu escolhi o centro como sendo 1, menos 1 e menos 2. Pronto, já escolhi. Então, esse vai ser o centro da minha esfera. A pergunta agora é, qual é o raio da esfera? Novamente, eu deixo livre, você escolhe. Então, você vai falar assim, sei lá, vou escolher o raio 2. Pronto. Então, ó, você já tem o centro e você já tem o raio. Agora, qual vai ser a equação dessa esfera? A equação vai ser assim, ó, vai ser a distância
dos pontos P até o ponto C, e essa distância desses pontos aqui, que são pontos gerais, até o centro, tem que ser igual ao raio. Só que esse meu ponto P, gente, é um ponto geral, tá? Vou colocar aqui. P é um ponto x, y, z. Como é que você calcula a distância do ponto P, que é x, y, z, até o ponto C? A gente já viu isso, né? A gente viu ainda agorinha. Então, o que é isso daqui? É raiz quadrada de x menos 1, x menos 1 ao quadrado, mais y. Aqui tem que tomar um cuidado, né? Porque aqui vai ficar y menos aqui da equação mesmo, da distância, só que aqui é menos 1 ponto, tá? Então, você coloca aqui, ó, menos 1, isso aqui é ao quadrado, mais, agora z, de novo, cuidado que aqui é negativo. Então, vai ficar z menos, que já vem da fórmula, só que ainda tem o menos aqui do 2, no nosso ponto. Então, isso aqui é ao quadrado. E isso aqui você tira a raiz quadrada. Tá? Então, ó, isso que eu apliquei aqui nada mais é do que a distância entre dois pontos, inclusive que a gente acabou de fazer um exemplo. Só que agora eu tenho uma exigência, né? Eu quero que essa distância aqui seja sempre igual a R. Então, vou colocar aqui igual a R, só que o meu R é 2. Então, vou substituir aqui por 2. E agora, o que eu faço? Isso aqui já é equação da sua esfera. A gente só vai ajeitar um pouquinho para ficar uma forma mais bonita, mais elegante, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiro, se aqui eu tenho uma raiz quadrada, eu vou elevar ao quadrado os dois lados da minha equação. Então, lembra, né? Você tem uma equação. O que é uma equação? É como se você tivesse você tem uma igualdade, né? Você tem uma balança ali. E aí, nessa igualdade, você pode fazer o que você quiser. Tá? Desde que obedeça, claro, algumas regras matemáticas. Mas, por exemplo, eu posso multiplicar os dois lados por 2? Pode. Posso dividir por 3? Pode. Posso elevar ao quadrado? Pode. Desde que você faça dos dois lados da sua balança. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou elevar ao quadrado. Os dois lados. Posso fazer isso? Pode. Não tem problema. Vou continuar para cá. Então, ó, aqui, como eu já tinha uma raiz quadrada, se eu estou elevando ao quadrado, só vai ficar o que está aqui dentro. Então, vai ficar x menos 1 ao quadrado mais... Aí aqui, gente, ó, como aqui tem um jogo de sinal, menos com menos vai dar mais. Então, aqui eu já deixo y mais 1 ao quadrado mais... Aqui vai ficar z mais 2. Z mais 2 ao quadrado, igual, aqui, como eu levei o 2 ao quadrado, ficou 4. Então, eu venho aqui e coloco 4. Então, ó, essa daqui vai ser a equação da minha esfera, pelo menos desse exemplo. Então, ó, digamos que a gente não tivesse feito essa conta aqui, a gente não fez essa conta. Eu já cheguei para ti, ó, e falei assim, ó, tá aqui a equação. Aí eu te pergunto, primeira coisa, essa equação é uma equação de uma esfera, ou seja, ela caracteriza uma esfera. Se você fosse lá no GeoGebra e jogasse do jeito que está aqui, isso ia te dar uma esfera? Essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer. Bom, aí você olha aqui e vê se está naquela configuração, né? Então, você tem aqui, ó, x menos 1 número ao quadrado, mais y menos ou mais número ao quadrado, mais z menos ou mais número ao quadrado, igual ao número real. Aí você já mata a charada. Você fala, então, isso aqui é uma esfera. Tá, primeira pergunta respondida. Segunda pergunta. Beleza, agora que você sabe que é uma esfera, toda esfera tem um centro e tem um raio. Aí eu te pergunto, qual é o centro? Para você saber qual é o centro, você tem que olhar para cada um desses aqui, ó, desses parênteses. O número que está aqui com o x, ó, é menos 1. Ah, professor, então aqui em x vai ser menos 1, né? O centro. Não. Se aqui está menos 1, então é porque, ó, o centro da sua circunferência é sempre o sinal contrário, tá? Então, se aqui é menos 1, é porque em x o centro é 1. Se aqui está mais 1, não se engane, é porque em y o centro é menos 1. E se aqui está mais 2, não se engane, é porque em z é menos 2. Então, a gente já encontrou o centro da nossa esfera. Agora, a pergunta é, qual é o raio? Aí você fala, o raio é fácil, o raio é 4. Só que não. Né?
O raio é a raiz quadrada desse número que está aqui. Então, o raio ele vai ser raiz do número 4, que nesse caso é 2. Então, ó, só olhando essa equação, você está percebendo? Você olha uma equação e na sua cabeça, o seu cérebro já imagina o quê? Uma esfera. Né? Ou pelo menos deveria, né? Olhar a equação, ó, meu cérebro já está imaginando uma esfera com esse centro aqui e esse raio. Às vezes, você não precisa nem para o GeoGebra, né? Você já sabe ali na sua cabeça, o cérebro já está ali preparado. Bom, mas é bom, né, treinar um pouquinho de GeoGebra. Então, ó, agora a gente vai olhar geometricamente como ficaria essa nossa esfera aqui no GeoGebra. Então, já sei que vocês têm o GeoGebra, né? Eu sempre comento isso com vocês. Todo mundo já tem o GeoGebra aí no seu celular, no seu smartphone, né? Então, vocês podem até me acompanhar aí, inclusive. Então, vamos lá. Eu vou colocar a entrada aqui. Então, o que eu vou fazer, na verdade, é só essa equação que está aí no quadro. Então, eu vou jogar aquela equação aqui no GeoGebra. Então, ó, do jeito que está lá, eu vou fazer x menos 1. Ah, detalhe, tá, gente? Claro que a esfera, ela é o quê? Ela é tridimensional, né? Então, eu não vou conseguir enxergar ela aqui, ó, só no plano. Então, eu tenho que mudar aqui a visualização. Eu vou colocar aqui, ó, cadê? Onde é que está? Aqui, exibir. Ó, você vai aqui em exibir, aí você coloca, ó, janela de visualização 3D. Cadê? Só falta aparecer agora, né? Tá processando ainda. Enfim, mas vai aparecer ali a janela de visualização 3D. Deixa eu tentar apertar aqui de novo. Então, vamos lá. Qual é o exercício? É esse que eu mostrei para vocês. Ó, encontre o centro e o raio dessa esfera aí. Ó. X ao quadrado, mais y ao quadrado, mais e ao quadrado, menos 6x, menos 4y. Ah, tá. Isso que já está aí. Aí você fala, professor, mas isso daí não está muito a ver com o que a gente acabou de fazer ali. Não está muito parecido, né, com a equação da esfera. Aí, calma. A primeira coisa que você tem que fazer é manter a calma. Tá? Se acalme, olhe direitinho. Vamos ver se tem alguns elementos que vão nos permitir transformar essa equação do jeito que está aí agora, que vocês estão olhando, para uma equação da esfera, daquele modelo que a gente já conhece. Então, vou passar aqui para o quadro, o exercício. Então, exercício, vou escrever aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado menos 6x menos 4y menos 8z mais 25, isso aí igual a 0. Pronto, vamos aqui para o quadro agora. Então, nós já temos o exercício, agora a gente vai fazer ele. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer, é claro que isso não vem logo de cara, tá, gente? Não é por exemplo, assim, hoje eu aprendi o que é o R3, hoje eu aprendi o que é a equação da esfera, então hoje eu já sei. Olhar para uma equação dessa, já sei, uma esfera de centro tal e raio tal. Não, isso vem com o tempo. Mas você já sabe, desde o cálculo 1, que tudo é exercício. Então, com o tempo, você vai olhar para isso daqui, aí você vai falar assim, já sei o centro, já sei o raio, já plotei no meu cérebro, já sei tudo. Né? Mas, enquanto a gente não chega nesse ponto, a gente tem que ir com calma. Então, olha, o meu objetivo é ficar daquele modo lá, x, aqueles produtos notáveis, né? X menos 1 ponto ao quadrado, mais y menos 1 ponto ao quadrado, mais z menos 1 ponto ao quadrado, igual ao número real aqui do outro lado. Então, olha só, para isso, eu vou começar a agrupar os elementos do produto notável, ou daquele trinômio lá que depois eu vou transformar em produto notável. Então, por exemplo, aqui ó, você tem x quadrado. A primeira coisa que eu vou fazer é agrupar ele com todo mundo que tem x. Então, ó, esse aqui não tem x, esse não tem x, aqui não tem, aqui não tem, aqui tem. Ó, então, eu tenho x ao quadrado menos 6x. Então, eu já vou escrever eles juntos, bem aqui. Ó. Então, vai ficar x ao quadrado menos 6x. Vou deixar eles aqui por enquanto. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com y. Então, vai ficar mais y ao quadrado. E onde tem y? Bem aqui. Então, vai ficar menos 4y. Mas, agora eu vou juntar aqui o z ao quadrado com menos 8z. Vou colocar aqui menos 8z. E esse número aqui, professor?
Deixa ele aqui por enquanto. Colocar mais 25. Igual a zero. Agora, eu vou olhar para os termos aqui que eu agrupei. Então, olha, eu agrupei esse daqui, ó, x² menos 6x. Eu quero que isso daqui, de alguma forma, me dê aquele trinômio do quadrado perfeito. Né? O que eu vou fazer para obter? Lembrando, ó, como era o produto notável? A gente lembrou na última aula, mas eu vou lembrar de novo. Eu tenho a menos b ao quadrado. Isso daqui é igual ao quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, aqui eu tenho 3 termos, 3 elementos. E aqui eu só tenho 2 por enquanto, né? Esse primeiro aqui, que é o x ao quadrado, vocês acham que ele é candidato para ser quem? O x ao quadrado. Vocês acham que ele seria o a ao quadrado, o menos 2ab ou o b ao quadrado? Ele está mais com cara de quê aí nesse caso? De a ao quadrado, né? Poderia ser b também, mas bora colocar aqui a ao quadrado. Ah, então o x, ó, se o x ao quadrado é o a ao quadrado, então é porque o x é igual a a, certo? X é igual a a. Beleza. Agora eu quero descobrir esse daqui, ó. Para isso, eu vou olhar para o termo que está aqui no meio. Aqui no meio, eu tenho menos 6x. O meu a, que é o x, ele já aparece aqui. Falta eu descobrir quem é o b. Será que o b ele já vai ser o 6? O que vocês acham? Será que o b já vai ser o 6? Não, né? Por quê? Porque na hora que eu fosse aplicar aqui, ó, ia ficar 2 vezes x vezes 6. 2 vezes x vezes 6 ia dar 12x. Só que não é o que eu tenho. Eu tenho 6x aqui. Olha, então, para aparecer o 6x, quem teria que ser o b nesse caso? Teria que ser igual a quanto? A 3. Ou seja, um macetezinho, né? É só você pegar esse número aqui, que você está suspeitando que é o trinômio, e dividir por 2 o coeficiente. Então, quando você divide 6 por 2, vai dar 3. Então, a minha suspeita agora é que o b é igual a 3. Eu vou fazer aqui do lado, não vou fazer para todos, mas, olha só, nossa suspeita é que o a seja x e que o b seja 3. Então, vou colocar aqui, ó, x menos 3 ao quadrado. E aí eu vou fazer. Então, vai ficar o quadrado do primeiro, que é x ao quadrado, menos 2 vezes x vezes 3. 2 vezes x vezes 3 vai dar 6x. Mais o quadrado do segundo. Quanto é 3 ao quadrado? 9. Então, vai ficar 9 aqui. Então, olha só. Eu tenho x² aqui? Tenho. Eu tenho menos 6x aqui? Tenho. Eu tenho 9? Não. Aí você, assim, diretamente ali não, né? Aí você fala, e agora? E agora? Acabou? Desisti? Vou embora? Não. Então, aqui a gente vai fazer uma técnica já famosa, desde lá do fundamental, vocês aprendem, né? Que seria completar quadrados. Tá, note que o único termo que está faltando aqui é o mais 9. Então, eu vou fazer esse mais 9 aparecer aqui. Como é que eu faço? Eu tenho duas formas, né? Ou eu poderia somar dos dois lados logo 9, mas nesse caso, ó, eu já tenho aqui, ó, não tenho mais 25 aqui? Eu não poderia escrever mais 25 como sendo mais 9 mais 16? Não é a mesma coisa, os dois? Pois é, então, é como se eu estivesse pegando emprestado aqui do 25, 9 unidades. Aí eu vou jogar para cá. É isso que eu vou fazer. Lembrando, por que eu estou fazendo isso? Porque no final eu quero que isso daqui, ó, se torne isso daqui. Tá? Já para ficar naquela equação da esfera lá, que eu já estou acostumado. Então, ó, vou fazer o seguinte, vai ficar x ao quadrado menos 6x, e eu vou pegar 9 emprestado daqui. Então, vai ficar mais 9 aqui, ó. Mais 9. Mais y ao quadrado, menos 4y, que a gente vai fazer devagar, depois eu acelero um pouco. Mais e ao quadrado, menos 8z. Como eu pedi aqui emprestado 9, aqui vai ficar 16. Então, mais 16 igual a zero. Tá? Então, até aqui, tudo certo, né? Beleza. Ó, então, aqui, ó, já completei um. Eu já sei que isso daqui, ó, x ao quadrado menos 6x mais 9, eu já sei que isso daqui é x menos 3 ao quadrado. Então, pelo menos eu já sei que em x a minha coordenada é 3. Agora, falta descobrir do y e do z.
No caso do y, eu já tenho aqui, ó, y ao quadrado menos 4y. Aí você vem, bom, já tenho aqui os dois, só falta o terceiro, né? O meu primeiro termo vai ser o próprio y, já que aqui está y ao quadrado. E quem é o meu segundo termo? Mais uma vez, você pode pegar esse 4 aqui, ó, e dividir pela metade. Vai ficar 2. Então, nesse caso aqui, ó, eu suspeito que isso daqui é isso daqui, ó, y menos 2 ao quadrado. Por quê? Porque quando eu aplico aqui o produto notável, fica o quadrado primeiro menos 2 vezes y vezes 2, 4y, mais o quadrado segundo, que vai ser 4. Ou seja, eu já tenho y ao quadrado, eu já tenho menos 4y, eu só não tenho mais 4. Na verdade, eu tenho, né? Está bem aqui, ó. De novo, vou pedir emprestado para esse daqui. E vou fazer a mesma coisa com o z. No caso do z, eu tenho z ao quadrado menos 8z. E aqui, ó, quando eu divido 8 por 2, vai ficar 4. Então, nesse caso aqui, eu estou suspeitando que é isso daqui, ó, z menos 4 ao quadrado, que vai ser o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado aqui do número 4, que vai ser 16. Olha só, nesse caso, é justamente o que eu tenho aqui, né? Y ao quadrado menos 8z mais 16. Então, eu já sei que isso daqui, ó, é z menos 4 ao quadrado. Aí vocês vão falar, mas professor, e o y? A gente nem emprestar para ele, coitado, agora ficou sem a quantidade dele. Não tem problema, gente. Quanto é que o y precisa mesmo? De 4 unidades, né? Ah, só que eu já usei todo mundo que estava aqui no 25. Não tem problema. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso aqui, ó. Vai ficar mais y ao quadrado menos 4y. E aqui, eu não estou precisando de mais 4, eu vou pegar e vou adicionar. Aqui, ó, mais 4. Aí você fala, mas eu posso fazer isso? Pode, desde que você some 4 unidades do lado da equação. Então, ó, não vai aparecer aqui magicamente, tá? Então, se eu somei mais 4 do lado esquerdo, no primeiro membro da minha equação, aqui do outro lado vai aparecer mais 4. 0 mais 4 é 4. Ou seja, então, eu fiz aparecer esse 4 aqui, mas, na verdade, o que eu fiz foi somar 4 dos dois lados. Por que eu queria que somasse 4 aqui? Porque eu já sei que dessa forma aqui vai ficar y menos 2 ao quadrado. E aqui, ó, eu já sei que isso daqui vai se transformar nisso daqui, ó, y menos 2 ao quadrado. Agora, já está, assim, muito mais parecido com a equação aqui da minha esfera. Aqui eu já consigo descobrir quem é o centro. Então, vamos lá, me ajudem. Em x, quem é o centro aqui? 3, muito bem. Então, em x vai ser 3. Em y, quem vai ser? 2. E em z, quem vai ser? 4, boa. Então, tá aqui, ó, o centro da minha esfera é 3, 2, 4. 3 em x, 2 em y, 4 em z. E o raio quanto é? 2, né? Muito bem, ninguém falou 4, né? Tá, o raio, ele é a raiz quadrada do número 4, que nesse caso é 2. Então, ó, no seu cérebro, já imaginou ali a esfera? Já está ali a esfera? Aqui, ó, o centro dela, raio 2, pronto. Tá, bora. Enquanto vocês olham aí para o quadro, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o nosso GeoGebra. Mas, por enquanto, tem alguma dificuldade aí que vocês estão tendo com esfera? Gostaram de completar quadrado aí agora? Completa, né? Isso, mas isso que você faz desde o... Pronto. Então, vamos lá. Olha só. Inclusive, agora, gente, o que eu fiz foi colocar no online, tá? O GeoGebra também tem a versão online dele. Você já só joga lá no Google, GeoGebra online, e aí aparece. Ó. Então, aí eu já coloquei na visualização 3D para a gente. Já coloquei na janela de visualização 3D. E agora, ó, a gente vai plotar aqui as duas esferas que a gente acabou de fazer. Tá? Então, do jeito que está no quadro, tá?
Então, só lembrando, ó, no caso da primeira esfera, eu vou colocar no GeoGebra exatamente isso daqui, ó. Vou colocar x menos 1 ao quadrado, mais y mais 1 ao quadrado, mais z mais 2 ao quadrado, igual a 4. E no segundo caso, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar a equação do jeito que ela está aqui, ó. Porque você pode pensar assim, ah, professor, mas só vai aparecer a esfera quando eu colocar assim? Não. Não, porque essa equação é a mesma dessa, gente. A gente só fez umas manipulações algébricas, mas a mesma que está aqui é a que está aqui. Então, ó, no segundo caso, eu vou colocar a equação do jeito que está aqui. Aí você vai ver que vai aparecer a esfera com esse e com esse raio. Tá, mas a primeira. Então, vou colocar aqui, na entrada, x menos 1 ao quadrado, mais y, olha, já está aparecendo alguma coisa, né? Interessante para a gente, mas ainda não é isso aí. Isso aí vai ser nas aulas futuras. Y mais 1 ao quadrado. Ó, de novo apareceu uma coisa interessante aqui, né? Mais z mais 2 ao quadrado. E agora eu vou colocar igual a 4. Então, olha só o que apareceu. A nossa esfera. Ó, o centro dela, vou colocar aqui, o centro dela é 1 em x, menos 1 em y e menos 2 em z. Ó, então, aqui está o centro da minha esfera. Se eu fosse colocar aqui um segmento de reta, conectando esse ponto até esse ponto, ó, olha, quanto deu esse segmento de reta? Do B para o A, deu igual a 2. Está bem aqui o valor dele. Agora, mesmo que eu mexa, ó, mesmo que eu mexa um pouquinho aqui no B, ó, estou mexendo nele, ó. Aqui a coordenada está mudando dele, mas o segmento de reta, ó, de novo, ele não está mudando. Estou jogando ele aqui para frente, estou jogando ele para trás, aqui, ó, para o outro lado, mas o segmento de reta ele não muda. O raio está sendo igual a 2. Aí você pode rotacionar aqui, como você quiser, a esfera, ó, olhando aqui por baixo. Ó, o B está por aqui. Depois você pode pegar esse B e jogar para cá, para o outro lado, mas o segmento de reta sempre vai ser igual a 2. Muito bem, agora eu vou plotar a nossa outra esfera. Então, venho aqui. Aí eu vou colocar do jeito que está aí no quadro. Então, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Aqui agora, menos 6x menos 4y menos 8z. Estou tirando aqui do terceiro quadro, tá, gente? Mais 25 igual a 0. Opa! Olha só. Deixa eu apagar aqui o B. Deixa eu apagar aqui o A. Então, olha só agora o que apareceu. A nossa esfera, né? Qual é o centro dela mesmo? A gente colocou aqui no quadro. O centro dela é 3 em x, 2 em y, 4 em z. Está bem aqui o centro dela, centro C. E o raio dela é 2 também, né? Então, se eu pegar aqui, ó, de novo, se eu pegar um segmento que vai do meu centro até aqui, ó, a superfície dela está aqui, ó. De novo, segmento de reta igual a 2. Então, pronto. Aí, se você ficar mexendo aqui de novo, aqui o ponto D, ó, o segmento ali, ó, ele não muda. Então, a gente conseguiu plotar aí nossas duas esferas, né, só colocando a equação delas. Então, ó, além disso, a gente tem uma outra definição, agora que você já sabe o que é uma esfera, né? A gente tem uma outra definição interessante, que é a definição de bola aberta. Tá? Então, coloquei aí no quadro para vocês, coloquei no slide, a definição de uma bola aberta. Então, diz assim, ó, se você tem... Agora, isso aí, gente, estou generalizando já, tá? Pensa que eu estou no espaço Rn. Aí, ó, digamos que eu tenho um vetor C, um elemento C desse espaço Rn, e o meu R aí é uma constante, é um número positivo. Esse conjunto aqui, ó, ou seja, o conjunto dos pontos P pertencente a Rn, taxa que a distância de P para C, olha, a única diferença é que não é igual, é o que agora? Menor que R. Então, quando você muda o igual para o menor,
muda bastante coisa. Então, agora você não quer os pontos que estão equidistantes. Você quer os pontos que a distância é menor do que o raio. Para ilustrar isso daí, bora fazer aqui no R2. Vai ficar mais fácil de entender. Aí você vai falar, poxa, professor, eu gostava tanto quando era só igual a R. Não, mas isso aqui é legal também, vocês vão ver só. Vocês vão ver que vocês vão gostar disso daí. Desse nosso novo conceito, né? Então, ó, deixa eu colocar aqui no R2. Aí eu quero, então, digamos que eu tenho o meu centro aqui. Note que você tem que escolher um ponto, né? Então, o meu centro, ele vai ser, vou colocar aqui, 3, 2. É que nem na esfera, quase que nem na esfera. A gente vai escolher um centro, a gente vai escolher um raio. Então, o meu centro vai ser o ponto 3 e 2. E o meu raio, vou colocar 2. Vou colocar 2. Pronto. Se eu fosse fazer a circunferência de centro aqui em 3, 2 e raio 2, como é que você faria? Primeira coisa, você colocava aqui o eixo cartesiano, plano cartesiano. Em X você marcava 3 unidades. Então, você vinha aqui, 1, 2, 3. Em Y você marcava 2 unidades. Então, você vinha aqui, 1, 2. E aí você marcava aqui o centro da sua circunferência. Você marcava o ponto aqui. Esse ponto aqui é o ponto C. Muito bem. E aí, a partir desse ponto aqui, você faria o quê? Você faria uma circunferência de raio 2. Bom, como o raio dela eu sei que é 2, então ela vai encostar bem aqui, ó, ela vai tangenciar bem aqui o eixo X. Então, já vou fazer daqui uma circunferência. Vai ser mais ou menos isso daqui. Pronto. Então, essa seria a minha circunferência. Aí, o que, que eu sei? Que qualquer ponto que eu pegue, aqui, ó, se eu pegar um ponto bem aqui e fizer a distância de C para esse ponto, essa distância tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 2, não é isso? Então, ó, quando é que isso aqui vira uma circunferência? Quando a distância do meu ponto P até o centro, nesse caso aqui eu estou chamando de 2. Então, para qualquer ponto que eu pegue e faça a distância dele para o centro e for igual a 2, eu estou formando uma circunferência, não é isso? Se eu pegasse um ponto bem aqui, gente, esse ponto bem aqui, vou chamar de ponto Q, a distância dele para o centro seria igual a R, no caso igual a 2, sim ou não? Não. Mas seria menor ou maior? Menor. Nesse caso, ó, essa distância daqui para cá é menor. Então, pronto. Agora, qual é a brincadeira aqui agora? Para eu definir, né? Para eu enxergar a geométrica que é a bola aberta. É simplesmente o seguinte, eu não quero mais os pontos que estão na mesma distância R. Não quero esses pontos, mas não quero saber mais desse ponto aqui, porque a distância dele é igual a R. Não quero saber dele. Tá, de quem eu quero saber, então? Agora, eu quero todos os pontos cuja distância até o centro tem que ser menor que 2. Menor. Então, nesse caso, esse ponto bem aqui, ele vai entrar nesse conjunto, sim ou não? Não. Por quê? Porque a distância dele é igual a R. Esse ponto aqui fora vai entrar nesse conjunto aqui, sim ou não? Não, porque a distância é maior. Agora, esse ponto aqui, esse daqui, o próprio centro, eles vão entrar nesse conjunto, sim ou não? Sim, porque em todos eles a distância é menor. Então, nesse caso, quando eu peço que a distância seja menor, os pontos que eu estou interessado são os pontos que estão aqui dentro. É os pontos que formam o círculo, né? Então, ó, todos os pontos que estão aqui dentro. Esses pontos aqui, ó, são os pontos que compõem a minha bola aberta. Estão entendendo a diferença? Então, ó, quando eu digo igual a R, eu estou pegando aqui, ó, só o contorno. Né? Só o contorno. Quando eu digo menor que R, menor que o raio, eu estou pegando todo mundo que está aqui dentro, menos o contorno. Eu poderia também pedir os dois, o contorno junto com o que está dentro. No caso, seria menor ou igual. Tá? Aí seria uma bola fechada, que a gente chama. Mas aqui eu estou falando da bola aberta. Eu poderia chamar de maior, eu poderia pedir os cônjuges maiores que 2, nesse caso? O que vocês acham? Eu poderia exigir que a distância fosse maior que 2, ao invés de igual ou menor? Sim ou não?
Eu poderia, mas não seria uma bola aberta. Aí seria já uma outra coisa. Se eu exigisse que fosse maior que 2, olha só, deixa eu fazer aqui do lado. Digamos que está aqui a nossa circunferência. Aí digamos que eu exijo agora que os pontos sejam maiores que 2, ou seja, a distância até o centro tem que ser maior que 2. Nesse caso, esse ponto aqui entraria nesse conjunto se fosse maior, sim ou não? Não, porque é menor. Esse ponto aqui entraria, sim ou não? Não, porque é igual. E esse ponto bem aqui entraria, sim ou não? Entraria, porque é maior. Esse aqui. Ou seja, praticamente todo o nosso plano XY, nesse caso, entraria nesse conjunto. Só não entraria o que está aqui dentro e a própria circunferência. Entenderam, gente, o conceito? Então, quando você pede igual, você vai ter só o contorno. Menor, você vai ter o que está dentro. Maior, você vai ter o pessoal que está aqui fora. Tá bom? Eu quero que vocês entendam isso, porque como a gente vai avançando no conteúdo, né, é importante que vocês olhem para alguma equação e já saibam do que eu estou falando, né? Porque, por exemplo, digamos que eu tivesse aqui, ó, nesse caso aqui, eu estivesse falando assim, ó, x menos 3 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 2 ao quadrado. Lá no futuro, né, a gente vai olhar para uma equação e você já vai saber, essa equação é da circunferência, estou falando da circunferência. Se eu colocasse assim, aí você já vai saber, tá, não, agora não é a circunferência, é a bola aberta. E se eu colocasse maior, eu estaria falando disso daqui. Tá bom? Tranquilo? De boa? Beleza. Então, bora continuar. Então, bola aberta seria essa definição. Bom, dando continuidade, então, nós vamos falar um pouquinho agora, aí no slide, sobre gráficos, né? Não necessariamente gráfico de função, tá? Mas gráfico de equação. Então, a gente vai começar definindo o que é um gráfico de uma equação. Primeiro no R2. Então, olha só. No R2, que é o plano cartesiano, o gráfico de uma equação, eu estou chamando uma equação geral aí, Q depende de x, y, igual a 0, é o subconjunto, ou o lugar geométrico, de todos os pontos P do plano cartesiano cujas coordenadas satisfazem essa equação. Tá? Nesse caso, o gráfico de uma equação ela vai ser chamada de uma curva plana. Tá bom? Então, vamos entender melhor isso daí. Vou aproveitar aqui o exemplo que eu já fiz. Então, olha só. Agora eu estou falando de equações, né? Isso no R2. Então, no R2, você tem o plano cartesiano, você tem o plano XY. E eu vou aproveitar esse meu exemplo aqui. Então, olha só, você tinha aqui... Vamos voltar aqui para o quadro agora. Você tinha aqui, ó, essa equação. Vou colocar igual agora, tá? Porque a gente está falando de equação. Você tinha isso daqui, certo? Isso daqui, apesar de não parecer, mas é da forma que está lá. O que eu posso... Lá no slide está assim, né? Q de xy igual a 0. Ah, professor, mas aqui não está 0, aqui está 2 ao quadrado. Tudo bem, mas eu posso manipular, né? Isso daqui é a mesma coisa que isso daqui, ó. Que x menos 3 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado. Aí aqui, ó, esse daqui eu vou colocar ele para o primeiro membro. Então, vai ficar menos 4 igual a 0. Então, ó, isso daqui que está aqui em cima é a mesma coisa que isso daqui, gente. Eu só fiz diminuir 4 dos dois lados, né? E ficou com essa cara aqui. Mas nesse caso, ó, por que eu quis colocar daquele jeito para cá? Para você enxergar melhor essa definição que a gente está colocando. Ó, Q de xy igual a 0. Então, toda vez que você tiver uma equação, e nessa equação você tiver até duas incógnitas, você vai ter uma curva plana. Ou seja, essa equação aqui, nesse caso, aqui é o nosso Q de xy, ela vai, digamos, desenhar para você uma curva plana no plano cartesiano.
Nesse exemplo aqui que eu peguei, qual é a curva plana dessa equação? É essa que a gente já desenhou. É a circunferência de centro x igual a 3, y igual a 2 e de raio igual a 2. Tá? Então, ó, essa equação aqui, ela gera para a gente essa curva plana. Então, quando eu falo de curva plana, você pode imaginar como se fosse um desenho no plano cartesiano. Quando você pega uma equação, nesse caso eu peguei essa, você poderia pegar qualquer outra equação, que tenha x, tenha y, tenha constante, isso vai me dar um desenho no plano. Então, esse desenho que está chamando de curva plana, tá bom? Então, é isso. Então, toda equação que você pegar vai lhe gerar um desenho. Vamos fazer aqui alguns exemplos, né? Então, eu trouxe aqui uns exemplos para a gente discutir aqui. Então, olha só. Primeiro exemplo. Ó, digamos que você tenha esta equação que está aparecendo aí para você. Ó. X² sobre 4 mais y², eu coloquei de propósito sobre 1, só para ficar mais fácil de visualizar, igual a 1. Se eu for jogar no GeoGebra, exatamente essa equação que está aí, ela vai me dar um desenho, vai me dar uma curva plana, certo? Aí eu pergunto para vocês sabem me dizer logo de cara que curva é essa? Sim ou não? Vocês lembram ela de algum lugar assim? Ensino médio, cálculo 1, ou não? Nunca viram? Nada parecido com isso? Não? Ninguém? Não lembra nada vocês? Começa com E. Termina com E também. Não? Muito bem, alguns aí já falaram. Então, essa equação é a equação da elipse. Então, está aqui, ó, já trouxe ela aqui plotada. Você tem aqui a equação da elipse. Então, se você pegar esta equação e for plotar, essa equação, a gente vai ver daqui a pouquinho como é a cara de uma equação da elipse, tá? A gente vai fazer um exercício com isso. Mas, só adiantando para vocês, se você coloca isso daqui, ó, você vai ter esta cara aqui para a sua elipse. Outra, esse daí, exemplo 2. Ó, note que aqui para a gente não tem limite, né? Você pode colocar qualquer coisa nessa equação aí que vai lhe dar um desenho, vai lhe dar alguma curva ali plana, né? Então, ó, nesse caso aí, eu coloquei isso daí, ó, x² mais y², tudo ao quadrado igual a x² menos y². Será que desenho vai me dar isso daí? Vocês já sabem? Vocês já ouviram em algum lugar essa equação ou não? Olha, eu adianto que é um desenho muito bonito, esse daí. A curva plana dessa equação é muito bonita. Começa com L, termina com A. Não? Ninguém? Tá, não tem problema. É bom que vocês não conhecerem, né? Que pelo menos eu estou mostrando para você pela primeira vez. Então, tá aqui, ó. Essa equação é a equação que nos dá o infinito, né? Então, ó, também chamada de Lemniscata. Ou seja, você joga essa equação lá e ali o GeoGebra vai lhe dar o infinito. Interessante, né? Muito bem. Eu vou fazer aqui mais um exemplo, vou jogar direto no GeoGebra. Vou trocar aqui para a janela do GeoGebra. Então, eu vou voltar para cá, para o nosso GeoGebra. Eu quero voltar agora para o... Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Tá, eu quero voltar para o R2. Ó, então, agora eu vou voltar para cá, tá? Para o R2, ou seja, para o plano. Vou apagar aqui nossa esfera. Vou apagar aqui nossos pontos. Vamos lá, eu vou fazer aqui um outro desenho. Bora ver se eu... Espero que eu lembre, né? Exatamente a equação. Vou colocar aqui x². Opa, coloquei x elevado a 12. x² mais y² menos 1 elevado ao cubo. Você já sabe o que vai dar isso daí? Ainda não? Estão curiosos? Vamos lá. Tomara que eu acerte, né? x² quando não aparece nada. Menos x² vezes y². Já vai aparecer. O que vocês imaginam que vai aparecer aqui? Nada? Vamos lá. Igual a 0. Olha só o que apareceu. Gostaram? Deixa eu tentar dar um zoom aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Zoom. 200. Pronto.
Então tá aqui, ó, coração. Olha que bonito, né? Romântico, né? Agora você já sabe. Pega o GeoGebra. Agora vocês gostaram, né? Agora todo mundo vai baixar o GeoGebra. Tá aqui, ó. Tá aqui a fórmula. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 1, tudo elevado ao cubo, menos x quadrado y ao cubo igual a 0. Isso aqui vai lhe dar o coração. Aí você fala, professor, mas aí tem aquele pessoal que não é romântico, né, e fala assim, mas o coração nem é assim. Tá, mas você pode mudar a equação, que vai deformar o coração, aí pode ficar mais perto da realidade, como é o coração. Tá? Então, aqui tem para todos os gostos. Então, você joga lá a equação de GeoGebra, vai te dar o desenho, você aproveita o desenho ali e pode ficar brincando, né? Então, essa que é a ideia. Então, mas a ideia é o seguinte, você pega uma equação e essa equação, ela vai lhe dar um desenho, esse desenho está chamando de curva plana, que na verdade é o gráfico da equação, esse que a gente está fazendo. Por que eu falei para você não confundir com o gráfico de uma função? Porque o gráfico de uma função, por mais que ele seja um caso específico, mas ele tem mais regras específicas, né? O gráfico da função ele não pode tocar 2 vezes uma reta vertical, isso que você está aprendendo lá no cálculo 1. Aqui a gente está falando de uma coisa bem mais geral mesmo, né? Ou seja, um gráfico de qualquer equação lá que tenha x e y envolvido. Então, continuando. Então, vamos voltar aqui no nosso slide. Janela está cheia. Tá, olha só, exercício aqui para a gente. Trace, agora que você sabe, né, mais ou menos, já tem uma ideia aí de algumas figuras geométricas, a gente vai resolver isso daí. Trace um esboço do gráfico dessa equação. X quadrado mais tará, é o que vocês já estão vendo aí, né? Então, vou apagar aqui o quadro do meio. Vamos resolver esse exercício aí. Mas, olha, você já vai olhando logo para a equação, aí já fica imaginando, né? O que será que vai dar isso aí? Vai dar o infinito? Vai dar outro coração? Vai dar uma elipse? Vai dar uma circunferência? Só anotar aqui o exercício. Deixa eu anotar aqui a equação. É x quadrado mais 4y ao quadrado menos 2x menos 24y mais 33 igual a 0. Pronto. Então, agora que a gente já tem aqui nossa equação, o exercício é tentar enxergar qual é essa figura, qual o desenho, qual é a curva plana, qual é o gráfico da equação, tá bom? Bom, aí você olha logo de cara, que aqui aparece ó, x quadrado menos 2x, aqui aparece 4y ao quadrado, menos 24y. Então, você começa a suspeitar, professor, já sei, já estou pegando o jeito. Ó. Eu olho para isso, aí eu vou ter que colocar naquele trinômio, né? A menos b, tudo ao quadrado. É isso mesmo. Vamos ver o que vai dar nesse caso. Então, ó, eu vou agrupar o pessoal do x e o pessoal do y. Então, vou colocar assim, ó, x ao quadrado menos 2x, e agora eu vou agrupar o y, mais 4y ao quadrado menos 24y mais 33 igual a 0. Então, ó, eu vou olhar para o meu par aqui, ó, x ao quadrado menos 2x. Lembrando que eu quero colocar naquele trinômio, né? Então, ó, eu já tenho x ao quadrado, então você já sabe que pelo menos o a ele vai ser o x, né? Falta descobrir quem é o b. Bom, para descobrir quem é o b, o que eu olho para cá para o meio? Ó? Eu tenho menos 2x. Eu já suspeito que esse daqui é aquele menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Aí, o que eu vou fazer? Eu posso dividir esse coeficiente por 2. Quando eu divido esse coeficiente por 2, dá quanto? Dá 1. Então eu vou suspeitar que o meu b é igual a 1. Bora ver se é isso mesmo. Ó, estou suspeitando que o meu a vale x, menos, e o meu b vale 1. Então, aqui eu tenho x menos 1 ao quadrado. E aí você coloca igual, aí eu vou fazer o quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, ou seja, 2 vezes x vezes 1, mais o quadrado do segundo. Ó, deu exatamente x quadrado menos 2x, que é o que nós temos ali. Só está faltando quem? O 1. Mas não tem problema. Ó. Nesse caso, eu posso pedir emprestado aqui para esse 33. Então, vai ficar assim. X ao quadrado menos 2x. Aí, aqui eu já vou tirar 1 daqui. Ficar mais 1.
mais 4y ao quadrado menos 24y mais, como daqui eu tirei uma unidade, então vai ficar 32. 32 igual a zero. Pronto. Aí o que eu faço? Ó, aqui já está do jeito que eu queria, então eu já sei que isso daqui vai ficar x menos 1 ao quadrado. Agora eu vou olhar para o y. Aí você já pode pensar, isso aqui já sei, vai dar uma circunferência. Só que quando você chega no y, o y ó, ele tem esse 4 aqui, no coeficiente dele. E quando você vai pensar na equação de circunferência, ela é assim, né? Ela é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Então, note que nem o x, nem o y, eles não têm um coeficiente, se não for o coeficiente 1. Então, digamos que você não saiba ainda o que é, mas você quer que ou pelo menos queria que fosse uma circunferência. Então, eu não posso ter esse 4 aqui na frente do y. Não tem problema. O que eu vou fazer? Eu vou dividir ele por 4. Só que numa equação, eu posso dividir só um elemento? Não. Tem que dividir quem? Tem que dividir todo mundo. Então, todo mundo eu vou dividir por 4. Por quê? Porque eu quero que esse coeficiente ele saia daqui. Ele fique só 1. Para depois eu completar ali o quadrado, tá? Então, vamos lá. Então, ó, eu vou pegar, aqui eu vou escrever a mesma coisa aqui embaixo, vou escrever a mesma coisa, não vou mudar ainda, menos 24y mais 32, igual a zero. Olha só, eu quero que o y, o coeficiente dele seja igual a 1, então eu vou dividir por 4, eu não posso dividir só ele por 4, tá? Então eu vou ter que dividir todo mundo. Então vem aqui, ó, vou dividir isso daqui por 4, vou dividir isso daqui por 4, vou dividir isso daqui por 4 e vou dividir isso aqui por 4. E o zero, professor? O zero também, mas vai dar zero, né? Você tem R$0, vai dividir 4 pessoas, então vai ficar com zero, né? Então, vamos lá. Aqui, eu não vou dividir, vou deixar o jeito que está aqui. E agora eu vou passar para cá. Ali vai ficar x menos 1 ao quadrado, dividido por 4. Aí aqui eu vou dividir 4 por 4, vai ficar y ao quadrado. Aqui eu vou dividir por 4, vai ficar menos 6y. E aqui eu vou dividir por 4, vai ficar 8. Igual a zero. Pronto. E agora? O que está aparecendo, né? Olha, isso aqui que a gente fez é divisão de monômios, né? Vocês aprendem isso lá no 8º ano, né? Só que lá no 8º ano, às vezes você olha para isso e você fala, nunca vou usar isso daqui na minha vida. Aí chega lá na universidade, cálculo 2, você usando essas coisas de monômio e tudo mais. Então, vamos lá, bem aqui, ó. Cheguei nessa parte aqui. Tá, eu quero completar agora esse daqui, ó. Então, eu tenho y ao quadrado menos 6y mais 8 igual a zero. Tá? Então, ó, aqui, vamos lá, quem é o A, quem é o B? O A, a gente vai suspeitar logo que é o y. E quem é o B? Eu vou olhar para esse cara aqui do meio, o coeficiente aqui é 6, no caso é menos 6, eu vou dividir por 2, dá quanto? Dá 3. Quanto é 3 ao quadrado? É 9, né? Aqui eu já tenho 8, está faltando só mais uma unidade aqui. Não tem problema, eu vou adicionar uma unidade dos dois lados. Vai ficar assim, ó. X, aqui eu já estou pulando algumas etapas, tá bom, gente? Mas qualquer coisa vocês podem até revisar esses assuntos. Que eu digo de fundamental, né? Trinômio, produto notável. Aqui vai ficar mais y ao quadrado, menos 6y. Aí aqui eu vou acrescentar mais um aqui, ó. Então vai ficar mais 9. Igual, aqui, como eu acrescentei um de um lado, vou ter que acrescentar um do outro. Então aqui vai ficar 1. E agora? Aqui eu já completei. Isso daqui é y menos 3 ao quadrado. Então vai ficar y menos 1 ao quadrado, x menos 1 ao quadrado. Aqui, ó, de propósito, eu vou colocar 2 ao quadrado. Vocês já vão entender por quê. Aqui vai ficar y menos 1 ao quadrado. Opa, menos 1 não, né? Menos 3, que foi o que a gente achou. E aqui eu vou dividir por 1 ao quadrado. Vocês já vão entender por quê também. Igual a 1. Ó, se você tiver na dúvida, né, você só faz a volta.
aqui vai ficar quadrado do primeiro, y ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes y vezes 3 vai ficar 6y, mais o quadrado de 3, que é 9. Então, pronto, então está certinho. Por que eu coloquei nessa posição aqui? Porque isso daqui é justamente a equação da elipse. Qual é a equação da elipse? Bora só relembrar. Vou colocar aqui do outro lado. Só para relembrar a equação da elipse, eu mostrei ainda agora só um exemplo, né, mas ela tem uma fórmula geral da equação dela. Então, aqui, ó, elipse. Você tem aqui, ó, x menos x0. O x0 e y0 vai ser o centro da elipse, tá? Sobre a ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, tá? Aqui é 1 mesmo. Não é r, não, aqui é 1. Então, ó, o x0 e o y0 é o centro da elipse. O a é como se fosse o distanciamento em x e o b é o distanciamento em y. Então, essa é a equação geral da minha elipse. Ó, então, agora que eu sei qual é a minha equação geral, a gente vai olhar para a nossa equação ali e vai descobrir quem é o centro, ou seja, quem é o x0 e y0, qual é o distanciamento lá em x, qual é o distanciamento em y. Então, vamos olhar para cá. Então, olhando para esse quadro aqui agora. Quem é o x0 aqui? Quem é? É 1. Quem é o y0 aqui? 3. Então, eu já sei que o centro da minha elipse, ela é 1 e 3. 1 em x, 3 em y. Tá, agora, qual é a distância em x? Ou seja, quem é o a aqui? 2, né? Por isso que eu coloquei, ó, no lugar do 4, eu coloquei 2 ao quadrado. Então, no eixo x, ela está distante da origem 2 unidades. E no eixo y, ela está distante da origem 1 unidade. Então, agora, com esses elementos, a gente consegue, pelo menos, fazer um esboço do que é uma elipse. Lembrando que a elipse ela é diferente de uma circunferência, tanto que, com circunferência, você desenha com o quê? Com compasso, né? Você pega o compasso e faz uma circunferência. Agora, você já parou para pensar como é que você desenha uma elipse? Claro, sem ser o esboço, eu vou fazer o esboço agora, vou fazer com a mão, normal. Ah, professor, com a minha mão, pega aqui, não. Mas como é que você faz com uma certa, digamos, com rigor, né? Como é que você desenha uma elipse com rigor? É com compasso, com régua? Não. Mas você desenha uma elipse usando um método que a gente chama de método jardineiro. É um método muito interessante, pois eu até aconselho vocês a pesquisarem como é que desenha uma elipse, método do jardineiro. Depois vocês pesquisem lá, depois vocês vão me dizer aí. Então, vamos lá. Vamos fazer o desenho aqui. Jogando aqui no plano cartesiano, eu vou fazer a elipse que a gente acabou de achar. Então, ó, o centro dela é 1, em x é igual a 1, vou jogar o 1 bem aqui, em y é 3. 1, 2, 3, vou jogar o 3 para cá. Então, o centro dela seria isso daqui. O centro dela. Aí, ó, em A, a distância dela para o centro é 2 unidades. Então, vou marcar aqui, ó, 2 unidades para a direita e 2 unidades para a esquerda. Então, vou colocar aqui 2, 3. Então, marquei aqui 2 unidades. Então, ela está afastada aqui, ó, 2 unidades para a direita e 2 para a esquerda. Então, 1, 0, menos 1. Eu vou marcar esse ponto bem aqui agora. Vou marcar esse ponto bem aqui. Ó, então, já sei que a elipse vai fazer isso daqui, ó. Só que falta em B. Em B, a distância é 1. Então, deixa eu colocar o 3 mais aqui para cima. Então, ó, eu vou afastar uma unidade para baixo e para cima. Então, bem aqui, uma unidade para baixo. E agora, bem aqui, uma unidade para cima. Então, esses pontos que eu marquei aqui, ó, eles estão afastados uma unidade em y e 2 unidades em x, é justamente os pontos para formar a elipse. Claro, aqui eu só vou fazer o esboço, né? Mas, no caso, ficaria assim a nossa elipse. Tá? Então, a nossa elipse, ela ficaria nesse canto, com esse centro aqui e mais ou menos com esse formato. Claro que se você for jogar no GeoGebra,
você ia ver um formato mais realista, né? Ou usando o método jardineiro. Aí você ia conseguir uma elipse aí, um desenho mais interessante ainda, né? Bom, vamos dar continuidade aqui. Agora a gente já conseguiu fazer o esboço. Eu vou colocar... Opa, tem uma dúvida? Por favor, diga seu nome e o seu curso. Caian. De Engenharia Elétrica. Tá, Caian de Engenharia Elétrica. Você Dúvida, pode passar mais por perto do microfone, Caian, por favor? A minha dúvida é em relação a tirar os produtos notáveis ali do exercício. Aham. Porque o x ao quadrado menos 2x tem um produto notável ali e 4y ao quadrado menos 24y. Dá para tirar um produto notável lá também. Só que eu cheguei em outro lugar e não sei se, no caso, esse método estaria errado ou tem um outro jeito de sair de lá. Tá, excelente pergunta. Cauã, né? Caian, excelente pergunta. Olha só, o Caian, ele olhou aqui para o nosso trinômio. Então, vamos lá. A gente tinha aqui 4y ao quadrado menos 24y mais 32. Eu vou colocar ele bem aqui separado, tá? 4y ao quadrado menos 24y mais 32. Aqui você tem um trinômio, né, como o Caian notou. E aí, a estratégia dele foi justamente já daqui fazer o produto notável, não é isso? Tanto que, por exemplo, o 4y ao quadrado, eu poderia escrever ele assim, né, como sendo 2y ao quadrado, não é verdade? Então, nesse caso, ó, o meu candidato ao A não seria mais y, seria 2y. Dá para fazer assim? Dá, não tem problema. Se você fosse fazer assim, não teria problema nenhum. Você ia achar um outro produto notável. Dessa forma, né? Vamos lá. Já que aqui é 2y, vamos tentar achar quem seria esse terceiro termo aqui, usando essa fórmula. Sim, sem o 32. Tá, perfeito. Então, vamos tirar o 32. 32, você não está bem-vindo agora. Depois você volta. Então, pronto. Está só aqui, né? Então, aqui eu quero descobrir quem é o B. Para isso, ó, eu tenho aqui o 24y. Eu quero descobrir quem é o B. Só que o do meio, ele é 2 vezes o primeiro pelo segundo. Não é isso? Só que o primeiro, eu estou dizendo que é 2y. Não é verdade? Então, ó, primeiro, eu vou dividir isso aqui na metade. Quando eu divido isso aqui pela metade, vai ficar 12y. Correto? Beleza. Só que o meu A é 2y. Então, eu vou dividir isso aqui pelo meu A, que é 2y. Aí, de novo, volta para aquela matéria de divisão de monômios, né? Você tem 12y e você quer dividir por 2y. O que é que você faz? Você divide os coeficientes e divide ali as incógnitas. Então, nesse caso, eu poderia cortar y com y. 12 por 2 ia ficar 6. Então, o meu candidato a B aqui é 6. Então, vem aqui, ó. O A igual a 2, o B igual a 6. Tá bom? O A igual a 2, o B igual a 6. Aí, olha o que vai acontecer, Caia. Posso apagar aqui, né? Deu para entender essa parte aqui. Então, isso aqui só foi para achar quem é o A, quem é o B. Vou apagar aqui. Aí, olha só. A gente quer transformar isso aqui no produto notável. Aí, agora, só que o A, eu estou colocando que ele é 2y. Isso aqui é uma outra forma de resolver, que também é válida. E o meu B eu achei que é 6. Quando eu faço aqui, ó, A menos B ao quadrado, ou seja, 2y menos 6 ao quadrado, como é que dá isso daqui? Vai ficar o quadrado primeiro, só que qual é o quadrado desse? 4y ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes 2y é 4y. 4y vezes 6 é 24y. Então, menos 24y mais o quadrado segundo. Quadrado de 6, 36. Então, venho aqui, ó, e coloco 36. Ou seja, para completar esse quadrado aqui, está faltando quanto? 36. Quanto eu já tinha lá? Já tinha 32, né? Antes eu tinha 32. Então, para completar, faltam só mais 4 unidades para completar os 36. Aí é isso que eu vou fazer. Eu vou voltar... Acho que eu vou voltar... Vou usar aqui o quadro 1. Nesse caso, como é que ia ficar? Se eu fosse por esse outro caminho.
Ó, aqui o nosso x ele já está x menos 1 ao quadrado, e o meu y está... Como é que ele está? Eu já esqueci. Ah, tá. Y, 4y ao quadrado, menos 24y, mais 32, igual a zero. Estamos assim, né? Tá, estamos assim. Só que eu já sei que para completar isso aqui tem que ser 36. Como aqui é 32, eu vou adicionar 4 unidades dos dois lados. Ficar x menos 1 ao quadrado, mais 4y ao quadrado, menos 24y. Aqui, ó, ao invés de 32, vou colocar mais 36. O que foi que eu fiz? Eu adicionei 4 unidades. Eu posso adicionar só de um lado e ignorar o outro? Não. Então, eu teria que adicionar aqui, ó. E agora? Agora eu posso completar aqui o quadrado. Ia ficar x menos 1 ao quadrado, mais, aqui ia ficar 2y menos 6 ao quadrado, igual a 4. Não é isso? Pois é, Caio. Só que aqui, ó, pode fazer assim? Pode. Só que, ó, você chegou aqui e você quer descobrir o que que isso é. A gente já sabe que é uma elipse. Beleza. Então, você olha primeiro, ó, você pensa assim, olha, isso aqui, por isso que eu digo, a experiência, o exercício, ele vai te dar essas visões, assim, do que pode ser e o que não pode ser. Então, nesse caso, ó, isso daqui, do jeito que está agora, não poderia ser uma circunferência, porque o coeficiente do y aqui é 2. Não é que não poderia, mas não está de forma direta, né? Então, se eu estou suspeitando que isso aqui é uma circunferência ou é uma elipse, eu tenho que deixar naquele formato bonitinho para eu já saber quem é o centro e quem é meu raio, para eu conseguir desenhar. Né? Por mais que você olhe para isso aqui, já saiba. Ah, tá, já sei. Isso daqui é uma elipse. Beleza. Mas para você desenhar mesmo, você tem que saber qual é o centro e qual é o raio. Então, eu quero transformar isso aqui ou numa circunferência ou numa elipse. Não sei. Para eu fazer isso, você tem que ver, olha, o y aqui, o coeficiente dele tem que ser igual a 1. Então, eu tenho que dar algum jeito aqui, de forma que esse coeficiente aqui dê 1. O que eu posso fazer? Aí, nesse caso, você pode fazer de duas formas. A primeira é, antes de passar daqui para cá, você já poderia dividir todo mundo por 4. Não é verdade? Se você fizesse isso, ia dar o mesmo caminho que a gente fez ainda agora. Quando você dividisse por 4, depois aqui ia ficar y menos 3 ao quadrado, aqui ia ficar 1, aqui ia ficar dividido por 4 e achar a elipse. Ou uma outra forma, talvez até mais bonita, mais elegante, não sei, eu peguei aqui, ó, falo assim, eu vou dividir por 4 aqui, todo mundo. Vou dividir todo mundo por 4. Aí eu vou dividir esse daqui por 4, vou dividir esse daqui por 4 e vou dividir esse daqui por 4. Tá bom? Mas por que eu dividi por 4? Porque quando esse 4 aqui, ele não é a mesma coisa que 2 ao quadrado, né? E não tem aquela propriedade aqui, ó, se eu tenho, por exemplo, o numerador e o denominador elevado ao mesmo expoente, né? Então, não posso fazer isso daqui, ó. Vou tirar aqui, ó. E vou colocar todo mundo aqui, ó, ao quadrado. Posso fazer isso? Mas por que eu fiz isso? Porque agora que o 2 está bem aqui, ó, ele vai dividir esse coeficiente e vai dividir esse. Tá entendendo? Aí, quando ele dividir, aí vai voltar para o que a gente quer. Aqui eu não vou mudar nada. Aqui vai ficar x menos 1 ao quadrado, dividido. Aí o 4, já posso colocar 2 ao quadrado. Mais, aqui, ó, quando eu dividir 2y por 2, vai ficar y. Menos 6 por 2, 3. E aqui ao quadrado. E aqui, isso aqui é a mesma coisa que dividir por 1 ao quadrado. E aqui, ó, 4 por 4, 1. Então, chegamos no mesmo lugar. Entendeu? Então, você pode tanto fazer logo antes, dividir por 4, quanto fazer depois. Eu completei lá o nosso quadrado, né? Completei, transformei no trinômio, para que eu chegasse aqui no lugar, e chegou no mesmo resultado, de duas formas diferentes. Mas é possível sim. Tudo certo, Caio? Então, palmas para o nosso amigo, para o nosso colega. De palma mais animada, né? De novo, por favor. Agora. Então, obrigado mais uma vez pela dúvida. Qualquer dúvida vocês podem falar, tá bom? Fiquem à vontade. A gente gosta de responder dúvidas. A aula fica mais dinâmica.
Tá, então vamos lá. Dando continuidade aqui, nós temos ainda pouquinhos minutos, né? Mas não se preocupem. Só falta ver uma definição, que é o gráfico em R3 agora. Então, já joguei aí, ó, já coloquei no slide em R3, só que a ideia, mais uma vez, vai ser a mesma, né? Então, olha só, no R3, o que vai mudar agora, gente? Que vai ter mais uma letra, né? Mais uma incógnita, mais uma variável aí. Então, em R3, o gráfico de uma equação, agora a nossa equação vai ser que depende de x, y e z, no máximo vai depender de 3, mas pode depender só de 2 também. Ele é o subconjunto de todos os pontos do espaço cujas coordenadas satisfazem essa equação, né? Então, é a mesma ideia, só que agora o gráfico de uma equação em R3, a gente vai chamar de superfície. Tá? Então, antes era uma curva no R2, curva plana, agora é uma superfície. Aqui, ó, vamos fazer alguns exemplos. Aqui eu coloquei exemplo interessante. X igual a 0, y igual a 0, z igual a 0. É um de cada vez, tá? É separado. Ou é só x igual a 0. Então, vamos fazer aqui esse exemplo. Vou apagar aqui o quadro do meio. Olha só, gente. Você olha para uma equação simples como essa. X igual a 0. X igual a 0. Aí eu te pergunto, qual é a superfície dela? Aí você já se assusta, né? Como assim, qual é a superfície, professor? X igual a 0 é um ponto, né? Não necessariamente. Então, vamos analisar a definição do que é uma superfície. Eu vou fazer aqui essa mesma equação no R1, no R2 e no R3. Então, vamos lá. Então, olha só. O raciocínio é o mesmo para os três, tá, gente? Vou fazer só de um. Então, vou fazer x igual a 0. Aí isso aqui, ó, x igual a 0. É uma equação, sim ou não? É, né? É uma equação. Só tem uma letra, mas é uma equação. Aí eu vou fazer o desenho dela. No R1 primeiro, na reta. Na reta, ó. Colocar aqui na reta. Você tem uma reta, né? Tá aqui, ó, no R1. Eu vou marcar o ponto 0. Então, se eu te falasse assim, tá aqui o ponto 0. Então, o desenho dessa equação só na reta é só um pontinho. X igual a 0, acabou. E no R2? Mas por quê? Porque na reta, o único ponto que satisfaz essa equação aqui é só esse ponto aqui. Qualquer outro ponto que você pegar na reta vai dar x igual a 0? Sim ou não? Não. Então, no R1, vai ser só isso daqui, o gráfico. Tá, agora no R2. No R2, ó, você já tem o plano cartesiano, né? X e Y. Aí, ó, olha só. O que é o gráfico dessa equação? É o conjunto dos pontos que satisfazem a equação. Ou seja, eu quero pegar todos os pontos no plano cartesiano que obedecem essa regra aqui, x igual a 0. Aí você pode pensar, isso é fácil, a origem. Está aqui, ó. A origem obedece essa regra aqui do x igual a 0, sim ou não? Sim. Mas no caso do plano cartesiano, ela é o único ponto que satisfaz essa regra aqui? O que vocês acham? Aí não. Por que não? Porque, por exemplo, ó, pega esse ponto bem aqui. Professor, mas esse ponto não vale. Mas por que não vale? Porque aqui o y tem um valor. Tudo bem, mas a gente não está falando do y. Só estou falando do x. Só me interessa o x. X igual a 0. Não interessa o y. Então, se eu pegar esse ponto aqui, nessa coordenada, o x é 0, sim ou não? Sim. Então, esse ponto também satisfaz essa equação aqui, ó, x igual a 0. Então, tem outro ponto além desses dois aqui? Tem, né? Se eu pegar esse ponto aqui, ele vai satisfazer x igual a 0? Vai. Se eu pegar aqui embaixo? Também. Se eu pegar aqui fora? Aí já não. Então, no caso do R2, quem são os pontos que satisfazem o x igual a 0? Todos esses pontos aqui, ó. Todos esses. Ou seja, o eixo y todinho satisfaz essa equação aqui. Então, no primeiro caso, o meu desenho, o meu gráfico era só um pontinho. No segundo caso, o meu gráfico vai ser uma reta. E no R3, como é que vai ser o gráfico dessa mesma equação aqui, x igual a 0? Vamos lá, x igual a 0, só que agora no R3. Então, você faz aqui, ó. Aqui você tem x, aqui você tem y, e aqui você tem z. Então, olha só, mais uma vez, eu quero o conjunto de pontos que satisfazem x igual a 0. Se eu pegar esse ponto bem aqui, que é a origem, satisfaz isso daqui? Satisfaz.
Se eu pego um ponto para cá, vai satisfazer? Bem aqui? Não, porque olha, esse aqui não é o eixo X, então para cá ele vai começar a ter valor. Aqui é 0, aqui é 1, aqui é 2 e assim por diante. Se eu pegasse aqui para trás também, não ia dar certo, né? Porque aqui é menos 1, menos 2. Agora, se eu pegasse esse ponto bem aqui, ó, lembrando que a gente está em... O X ele é esse eixo aqui, tá, gente? Se eu pego esse ponto bem aqui, ó, e projeto ele em X, ele continua sendo 0. Então, esse ponto aqui já está valendo. Se eu pego esse ponto bem aqui em cima, ó, em X ele ainda é 0. Então, ele também está valendo. Se eu pego um ponto bem aqui, ó, mesmo em Y ele tendo valor, em Z ele tendo valor, mas em X projetando ele ainda é 0. Então, ele também faz parte da minha equação. Então, no R3, como é que vai ser o gráfico? Vai ser um plano. Então, todo mundo que está aqui, ó, nesse plano, vai obedecer a minha equação aqui, x igual a 0. Tá? Então, esse aqui, nesse caso, a gente chama de plano YZ. Tá? Então, esse aqui é o plano YZ. Ou seja, o que é o plano YZ? É o conjunto de pontos onde x igual a 0. Aí você tem um plano YZ. Tem os outros planos, né? Conforme a gente viu aqui, ó. Plano XY, plano YZ e plano XY, o plano XY, XZ e o YZ. Tá? São outros conjuntos de planos também. Muito bem, agora para encerrar a aula, a gente só vai esboçar aqui um gráfico. E aí o resto vai ficar... o resto não, né? Que é só... Esse exercício aqui vai ficar para casa de vocês, a gente vai fazer só esse daqui. Ó, um esboço desse gráfico. Y menos x ao quadrado. A gente vai fazer só no R2 e no R3, até porque tem duas incógnitas, né? Então, vou tentar fazer aqui rapidinho. Então, olha só. Y menos x ao quadrado igual a 0. Vamos lá. No R2. Bom, primeiro você fala, que equação é essa? Olha, isso daqui é a mesma coisa, né? Que y igual a x ao quadrado. Não é a mesma coisa? Então, no R2, isso aqui não é uma função x quadrado, não vai dar uma parábola. Então, no R2, o desenho dela seria justamente a parábola. Aqui, ó. Então, no R2, essa equação aqui, ela vai ter esta cara. E no R3? No R3 agora. No R3, olha só o que eu vou fazer. Eu tenho aqui o eixo x, y, z. Aqui não tem z. Então, o z ele não importa muito para a gente, tá? Então, aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu já sei como é essa equação no R2, certo? Mas o plano XY, que é o R2, ele não está aqui embaixo, ele não é o chão do nosso espaço. Então, eu vou desenhar essa parábola aqui no chão. Vai ser uma coisa mais ou menos assim, ó, como se eu estivesse desenhando no chão. Ó, e aqui eu poderia continuar, ou seja, é como se eu tivesse pegado aqui, ó, esse plano, eu encostei no chão. Ó, então, bem aqui eu tenho a parábola, só que no chão, mesmo que eu fiz ali. Só que, e para Z? De novo, para Z, eu não tenho nenhuma condição para Z. Então, se eu fizesse essa parábola aqui em cima, eu também ia estar satisfazendo essa equação aí. Porque já que para Z não tem nenhuma restrição. Então, ó, se eu pegar todas as parábolas e projetar ao longo do eixo Z, eu vou estar satisfazendo a minha equação, que vai dar a superfície que eu quero. Então, ó, se eu projetar essa mesma parábola infinitamente, né, ao longo do eixo Z, ó, eu vou ter uma superfície mais ou menos assim. É claro que a superfície continua, né, tanto para cima quanto para baixo. Mas seria mais ou menos isso daqui, a nossa superfície. Ó, é como se fosse uma casca, né? Isso daqui. Então, isso aqui também, como é uma parábola, né, seria um cilindro parabólico também. Então, note que ele continua, tanto para cima quanto para baixo, mas a cara dele, daquela equação da superfície, ela vai ter esta cara bem aqui. Tá bom? E é isso, gente. Mais uma vez aqui, ó, exercício 2. Vai ficar para casa, mas não se preocupe, ele é fácil. Ó. Se você jogar um para lá, você já vai saber do que a gente está falando aqui no R2. E se você sabe o que é no R2, no R3 você só projeta aí. Na próxima aula, nós vamos ter aqui mais emoções, vamos falar sobre vetores agora no RN, norma de um vetor, uma definição tão importante, e produto interno entre dois vetores. Então, não faltem, vejo vocês na quarta-feira e muito obrigado pela presença. Até mais.